Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Estamos juntos mais uma vez para o comentário da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. E hoje, meus irmãos, estaremos comentando a lição de número 10, que tem por título O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Esta aula, irmãos, nos causa bastante tristeza, no sentido de que aquilo que aconteceu com Davi muito pesa em nossos corações, pois se ele, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, foi capaz de cometer algo tão terrível quanto aquele adultério e aquele assassinato, o que dirá de nós? Então esta aula causa-nos um pouco de tristeza, de pesar no coração, pois ela nos mostra claramente quem somos nós, o que é o ser humano. Ligado a isso está aquela premissa, aquela necessidade que o próprio Senhor Jesus deixou muito clara nos evangelhos, sobre a nossa necessidade de vigiarmos. Nenhum de nós, meus amados irmãos, está livre, está imune às paixões desta vida. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer: esse tipo de pecado eu não faço. Porque todos somos carne, todos estamos sujeitos às paixões, como a própria Bíblia diz. Elias, que foi aquele grande profeta, que hoje está no céu morando com o Senhor, a Bíblia nos fala que ele também era sujeito às mesmas paixões que nós hoje estamos sujeitos. Porém, ele foi vencedor. Teve o seu momento de crise, teve o seu momento de depressão, mas o Senhor o socorreu e hoje ele está, como disse anteriormente, morando com o Senhor nos céus. Que esta lição, meus amados, sirva de instrução para todos nós, porque precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos estar atentos, porque a Bíblia fala que o pecado tão de perto nos rodeia. Que Deus nos dê da sua graça. O texto áureo desta lição está em 2º livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, e nos diz: Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Em outras versões diz que Davi desagradou ao Senhor. Como verdade prática nós encontramos: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Aqui, meus irmãos, nós veremos que a semelhança das lições passadas, tanto aqui a verdade prática, quanto o objetivo geral, quanto o ponto central, giram em torno dessa questão colocada pelo comentarista de que a nossa vitória depende do revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo. Mas, na realidade, nós temos que entender que Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre executa aquilo que ele promete e nos disponibiliza todas as ferramentas de que necessitamos para ter uma vida vitoriosa. Porém, meus irmãos, não podemos nos eximir, ou seja, não podemos nos esquecer de que nós, como servos do Senhor, temos as nossas responsabilidades. Não podemos jogar tudo nas costas do Senhor, não podemos jogar tudo como responsabilidade de Deus, que se cairmos foi porque Deus não nos ajudou. Não. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Deus já fez por nós tudo aquilo que Ele havia prometido fazer. Todas as ferramentas já nos estão disponíveis. Agora cabe a nós cumprir a palavra. Cabe a nós nos esforçarmos para termos uma vida vitoriosa. Como diz lá em Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se ainda, ou seja, a santificação é um processo contínuo até que nós sejamos resgatados deste corpo material, deste corpo mortal, deste corpo pecaminoso, para podermos morar com o Senhor. Até este momento do arrebatamento, ou até o momento em que nós deixarmos este tabernáculo através da morte física, nós estamos em guerra, nós estamos em luta. E precisamos, irmãos, assumir a nossa responsabilidade quanto a tudo isso. As ferramentas, como eu já disse, estou repetindo pela terceira vez, as ferramentas que nós necessitamos
já nos estão disponíveis. Deus já proveu para nós tudo o que precisamos. Agora é conosco. Buscar a graça, buscar a unção, buscar a orientação de Deus e, sobretudo, vigiar. Sobretudo, buscar ao Senhor e cumprir os mandamentos bíblicos. Então, não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Tudo isso é importante. Graça de Deus, revestimento do Espírito Santo. Mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não alcançaremos a vitória. Para a leitura bíblica em classe, temos um texto longo em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 18. Acompanhe a leitura. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Pelo que parece, Davi tirou um período de folga. E aqui cabe-nos alguns questionamentos. Será que ele estava cansado das batalhas? Ou achava que a vitória já estava garantida, sem que ele precisasse estar presente nela? São questionamentos, irmãos, que nós nos fazemos sobre o porquê Davi não foi à batalha. Continuando. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu, percebam, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Tudo indica, meus irmãos, que Davi, logo após o almoço, deu aquele cochilinho básico, que todos nós gostamos. Depois que ele se levantou, a Bíblia diz que ele começou a passear pelo palácio real. Estava desocupado. E esses versículos começam a nos mostrar o caminho do pecado de Davi. O primeiro passo foi, ele viu a mulher. Continuando. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Vejam, meus irmãos, após a primeira visão, Davi, ao invés de abandonar esse caso, ele continuou alimentando o seu coração com o que estava vendo os seus olhos. E o que ele estava vendo acabou enganando o seu coração e fazendo consumar esse pecado dentro de si próprio. Em Tiago 1, 14 e 15, nós temos: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então vejam, meus irmãos, percebam o mecanismo. Davi viu, aquela visão alimentou no seu coração uma concupiscência que já estava lá. E ele, ao invés de resistir a ela, ele deu vazão a essa concupiscência pelo que estava vendo, a concupiscência sendo alimentada por ele vendo a mulher se banhando, pela beleza da mulher e a cobiça, e aquela concupiscência começou a gerar cobiça e caminhou até a consumação do pecado, que foi ele desejá-la no seu coração. O Senhor Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher e em seu coração tiver desejos impuros, ou seja, cobiçá-la, ele já está cometendo adultério. Continuando. Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Aqui, meus irmãos, encontramos o terceiro passo. Após o pecado ter se materializado, ter se consumado dentro do coração de Davi, a consumação externa, ou seja, a confirmação externa, era apenas a consequência. E foi realmente isto que aconteceu. Davi, por conta da sua posição de rei, Davi, por conta da sua posição de monarca, aquele que podia fazer, entre aspas, o que quisesse, se usou do seu poder, se usou da sua influência, se usou da sua autoridade, e mandou trazer aquela mulher, e a Bíblia fala
tristemente que ele se deitou com ela. Davi, fazendo isso, estava desprezando totalmente a Deus e a sua palavra, o que nós veremos mais para frente na sequência desta lição. Continuando, e a mulher concebeu e fê-lo saber a Davi e disse, pejada estou, ou seja, estou grávida. Aqui então, meus irmãos, nós vemos a sequência imediata do pecado de Davi. A mulher engravidou. Seguindo. Então enviou Davi a Joabe dizendo, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como estava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Aqui nós vemos, irmãos, então o início do movimento de Davi, ou da estratégia de Davi para tentar encobrir o seu pecado. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Ou seja, Davi mandou espias para verificar se Urias iria para a sua casa, porque a consciência de Davi estava pesando sobre ele, mas ele não queria que o seu pecado fosse descoberto. Ele não queria que a sua má ação fosse revelada. Continuando. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Vejam, meus irmãos, a fidelidade de Urias. Ele viu que o Joabe estava na batalha, ele viu que os exércitos de Israel estavam na batalha, e ele não se achou digno de ir para sua casa, para comer e para beber e para se deitar com a sua mulher. E ficou ali com os servos de Davi, não desceu para sua casa. Vejam que homem sincero, que homem fiel. Continuando. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Veja que homem perseverante. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Veja, meus irmãos, que Davi agora, vendo que os seus planos não haviam se cumprido, ele não conseguiu que Urias fosse à sua casa e se deitasse com a sua mulher. Davi, tristemente, eu estou repetindo isso muitas vezes, nos causa bastante tristeza, meus irmãos, mas ele friamente escreveu uma carta que continha a sentença de morte de Urias e entregou esta carta ao próprio Urias para que ele a levasse a Joabe. Vejam só que situação terrível, que tristeza para todos nós. Continuando, escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior batalha da peleja e retirai-vos por detrás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que haviam homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Percebam, meus irmãos, que Joabe achou que aquilo era um sucesso por ele ter obedecido às ordens de Davi nesse sentido. Porém, Deus, o Todo-Poderoso, havia visto tudo e recompensaria a cada um segundo as suas atitudes. Como objetivo geral da lição, nós temos conscientizar de que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Conforme comentamos, meus irmãos, a responsabilidade é individual. Em Ezequiel 18:4, nós temos:
Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vejam então que nesse texto é muito clara a afirmação de que a nossa responsabilidade é individual. Todos prestaremos conta diante do Senhor sobre aquilo que tivermos feito pelo meio do corpo. Isto é uma determinação bíblica. Com objetivos específicos nós temos mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, para o tópico 1, descrever o ambiente em que Davi pecou, para o tópico 2, e finalmente para o tópico 3, qualificar o adultério e o homicídio de Davi. É importante nós notarmos, meus irmãos, que essa lição trata tão somente do pecado de Davi e não de suas consequências. As consequências do pecado nós estaremos estudando na próxima aula, na lição de número 11. Então hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, professor, professora, nós devemos nos ater, nós devemos nos limitar a falar apenas do pecado e não de suas consequências, para que nós não adiantemos a aula que será tratado, pois esse tema será tratado na aula do próximo domingo. Começando aqui na introdução. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Vemos, meus irmãos, que a Bíblia é um livro imparcial. Por que é imparcial? Porque ela não é apenas um livro de histórias das vitórias dos homens de Deus. Não é um livro de história que conta apenas as façanhas, as grandes vitórias, as grandes batalhas. Não. A Bíblia é um livro imparcial. Ela nos mostra claramente quem somos. Somos como homens, somos como servos de Deus, somos quem somos como criaturas. Romanos 15:4 nos diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. No caso do pecado de Davi, isso está registrado nas Escrituras, meus amados irmãos, para nos instruir sobre como nós não devemos agir. Tudo isso é lição, tudo isso é orientação para nós não copiarmos, para nós não repetirmos estes atos tão vergonhosos. Continuando, homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual e a Bíblia não as esconde. Como eu disse, ela é imparcial. Em relação a Noé, o pecado que a Bíblia registra que Noé cometeu foi se embriagar com a bênção de Deus. Isso está lá em Gênesis 9. Noé plantou uma vinha. A vinha deu as suas uvas. E ele pegou aquela bênção que Deus tinha colocado nas suas mãos e se embriagou. Este foi o pecado de Noé. Já Abraão mentiu em relação a Sara ser sua esposa, ser sua irmã e não sua esposa. Essa história nós encontramos pelo menos em 2 lugares na Bíblia, mas você pode acompanhar essa história em Gênesis 20. Em Gênesis capítulo 27, nós encontramos a mentira de Jacó, quando enganou seu pai para que pudesse receber, entre aspas, a bênção que Isaac tinha. Vejam, meus irmãos, que quando olhamos a história de Jacó, aqui é um parênteses que queremos colocar na aula, quando olhamos para a história de Jacó, ele não precisaria ter agido daquela forma, porque a bênção que ele recebeu, a bênção que Deus estava enviando de acordo com as promessas a Isaac e Abraão, ele recebeu quando ele estava saindo dali da casa de seu pai, indo para a casa de Labão. Naquele momento, quando Isaac o abençoou, ali ele estava recebendo a verdadeira bênção que estava decretada por Deus. Ali ele estava recebendo aquilo, a bênção de que Deus havia determinado. E não foi aquela bênção que ele roubou de seu irmão. Se você olhar ali para as duas orações, né, para as duas sentenças de bênção, a bênção que ele recebeu quando saiu da casa de seu pai para ir para Padã-Arã foi realmente a bênção que Deus havia prometido, e não aquela bênção que ele roubou do seu irmão. Vejam que isso nos ensina também que não adianta nós tentarmos adiantar as coisas. As coisas chegam na nossa vida no tempo certo,
pois Deus nunca se atrasa e nem se adianta. Ele vem no momento exato. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, embora ungido do Senhor, Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. A expressão, meus irmãos, não dei lugar ao diabo, é encontrada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, e significa que não podemos fazer a vontade dele, do inimigo. A Bíblia diz que fomos libertos das garras do inimigo para que sirvamos ao Deus Todo-Poderoso. Conforme comentamos durante a leitura bíblica em classe, Tiago, irmão do Senhor, nos mostra que somos tentados pela nossa própria concupiscência, aquele mal, aquele desejo que já está dentro de nós. Esse desejo muitas vezes é incitado pelo inimigo das nossas almas e a nós cabe resistir a ele, conforme diz o mesmo Tiago no capítulo 4 da sua epístola. Continuando então, por isso Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. Em relação a essa questão do orai e vigiai, eu gosto do texto de Marcos 13 e 33 que diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vejam, é um pouquinho diferente. Nós estamos acostumados com o orai e vigiai. Mas eu particularmente, como já disse, gosto desse texto de Marcos 13 e 33. Olhai, vigiai e orai. Então, meus irmãos, nós temos que olhar, temos que estar observando tudo ao nosso redor, estando em vigilância e também orando, para que o inimigo das nossas almas não nos pegue desprevenidos. Continuando então, a presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. Que, meus irmãos, vem corroborar, vem confirmar aquilo que dissemos lá atrás. A responsabilidade é nossa. Não é uma escolha, não é um chamado, não é uma unção que vai garantir-nos a vitória. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é olhar, vigiar e orar. Senão, não conseguiremos vencer. Continuando. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo: fugir da prostituição. Está certo, meus irmãos, que esta aula ela trata de um adultério, que está relacionado à prostituição e também a um homicídio. Mas nós temos que entender que, apesar da prostituição, da fornicação, do adultério ser um pecado terrível, não podemos limitar a nossa vigilância tão somente em relação a este pecado. O negócio é muito mais abrangente, a coisa é muito mais ampla. Em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, nós encontramos: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A prostituição é apenas um dos muitos pecados que devemos evitar a todo custo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida são as 3 áreas que nós precisamos estar vigilantes. Como ponto central da lição, nós temos: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Já comentamos isso, Essa é a 3ª repetição deste mesmo conceito durante toda a lição. Começando aqui então, meus irmãos, no tópico 1. O homem, segundo o coração de Deus. Subtópico 1. O homem segundo o coração de Deus. A expressão um homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era este homem. O apóstolo Paulo também, meus irmãos, em seu discurso ali em Antioquia da Pisídia,
cita essa mesma informação de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Este texto está em Atos, no capítulo 13, versículo 22. Continuando, Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Realmente, meus irmãos, Davi teve uma vida espiritual de altíssima qualidade. Nós podemos verificar isso, comprovar isso através dos salmos que ele escreveu. Salmos lindos, maravilhosos, que nos inspiram uma sinceridade e um desejo enorme pela presença de Deus. O pastor Luciano Subirá nos diz até que Davi tinha uma fascinação por Deus. Ele usa isso, ele usa aquele salmo onde diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O pastor Luciano Subirá diz que aponta esse versículo, esse salmo, como sendo um sinal da fascinação que Davi tinha por Deus. Como eu disse, ele teve uma vida espiritual de altíssima qualidade. Continuando, Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. Realmente, meus irmãos, no início dessa lição eu disse que esse assunto é bastante triste, porque nós vemos a trajetória de um homem realmente em vitória. A Bíblia fala, Davi vencia porque Deus era com ele. Ele teve uma vida inteira de vitória. Porém, no momento de fraqueza, no momento de falta de vigilância, ele deixou que a sua concupiscência o enganasse e o levasse a uma situação muito triste, uma situação de pecado, uma situação de, enfim. E como eu disse também no começo dessa aula, isso nos mostra, meus irmãos, que todos nós somos capazes de tomar decisões e termos atitudes terríveis, pois a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, diz uma tradução. Então, se nós dermos vazão ao nosso coração, nós também temos condições de fazer até pior do que Davi fez. Então, precisamos vigiar. Em relação a essa questão de esperar, que Davi esperava, nós vemos, irmãos, que o Salmos 40, aquele salmo que todos nós conhecemos, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. É um salmo de Davi. Davi o escreveu. Realmente Davi aprendeu a esperar. Davi aprendeu a colocar Deus na sua frente. Davi aprendeu a cuidar em primeiro lugar da vontade de Deus e não da sua própria. Nós vemos isso também naquele episódio em que Davi trouxe a arca do Senhor, montou uma tenda para ela e colocou ela ali em Jerusalém, perto dele. Davi, meus irmãos, era realmente um homem segundo o coração de Deus. Continuando. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Na realidade, meus irmãos, a intimidade com o Pai está disponível para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Quer seja pastor presidente, quer seja líder de departamento, quer seja o irmãozinho que aceitou a Cristo ontem. Deus quer ter intimidade com todos nós. Não há separação, não há acepção de pessoas. A Bíblia é muito clara quando diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É uma orientação do próprio Deus que nós devemos buscá-lo. Deus quer, irmãos, ter intimidade conosco. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer ter intimidade com todos nós. Isso não está reservado só para os grandes que habitam entre nós. Deus quer ter intimidade com todos, indistintamente. Continuando então. Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público.
Aqui, meus irmãos, precisa ficar claro para todos nós que nenhum de nós, humanamente falando, é perfeito. Somos carne e, segundo Paulo, enquanto estivermos aqui, habitando nesse tabernáculo terrestre que é o nosso corpo, nós estamos sujeitos a falhas e pecados. Porém, meus irmãos, ocorre que os líderes precisam ser exemplos em tudo para os seus liderados. E isso nos causa uma interrogação. Então, como devemos lidar com o pecado que tão de perto nos rodeia? A questão é, meus irmãos, mesmo que estejamos sujeitos ao pecado e pecamos, falhamos, as pessoas que estão na liderança não podem cometer pecados que escandalizem. Todos erramos, todos pecamos, mas não podemos pecar, ou aqueles que ocupam cargo de liderança não podem pecar para escândalo. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quando Natã trouxe a notícia de que a criança que Davi havia gerado em Batseba não sobreviveria, ele citou que aquela atitude de Davi havia trazido um escândalo enorme para Israel e que também aquela atitude havia dado oportunidade para que os inimigos de Deus blasfemassem. Vejam que escândalo tremendo. A atitude de Davi deu oportunidade para que os inimigos de Deus blasfemassem. Esse texto está ali em 2 Samuel 12 e 14. Continuando então, a grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e o seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Segundo, meus irmãos, os especialistas, os estudiosos, os teólogos, essa capacidade ou essa característica de Davi de pronto arrependimento foi um dos motivos pelos quais ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas vejam que neste caso em particular, ele não teve um arrependimento espontâneo. O que significa? O que seria um arrependimento espontâneo? É aquela situação em que a nossa consciência nos acusa e nós mesmos, através da ação do Espírito Santo, apontando o nosso pecado através da nossa consciência, nós diante de Deus nos arrependemos e, enfim, deixamos o pecado e seguimos a vida. Não foi o que aconteceu com Davi neste caso em particular. Para que Davi estava tão embriagado na sua concupiscência, tão embriagado no seu pecado, que a sua consciência naquele momento estava cauterizada. Ele não percebeu, ou a sua consciência não conseguiu ser tocada por si própria. Deus precisou levantar o profeta Natã para ir até Davi. Deus precisou dar, como diz a linguagem popular, uma chacoalhada em Davi para que Davi despertasse. E como foi isso? Deus enviou o profeta Natã que contou uma história a Davi. História essa que foi direto no ponto, direto no centro daquilo que Davi precisava pensar. E foi naquele momento, meus irmãos, que Davi despertou. Foi naquele momento em que Davi teve os seus olhos abertos sobre a atitude que ele tinha tomado. E a partir daí, nós vemos que Davi foi conscientizado do seu pecado. Davi realmente despertou e começou a entender o que ele havia feito. E aí nós temos os desdobramentos, Salmo 51, onde ele pede para o Senhor não lançar Davi para longe da sua presença, não retirar dele o seu Espírito Santo. Então, a partir daí nós vemos a atitude de Davi de tentar, de buscar ao Senhor com arrependimento, buscar ao Senhor com coração contrito e com sinceridade. Nós sabemos que Davi era sincero, mas nesse caso em particular, precisou que Deus usasse o profeta Natã para confrontar Davi diretamente, para que ele despertasse do seu sono, despertasse daquela situação de embriaguez por conta do pecado e pudesse realmente voltar a ter uma posição de equilíbrio, enxergando a situação terrível em que ele havia se envolvido. Continuando então, enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado.
O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, discorreu a esse respeito na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja o que o próprio Paulo, meus irmãos, comentou. Mas logo na sequência ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo pecadores, mesmo estando sujeitos ao pecado, Deus é o que pode, meus irmãos, tornar a nos levantar. Deus é aquele que estende as suas mãos e nos levanta e nos coloca de pé em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não desiste de nós. O amor de Deus por nós é imutável e Ele não desiste de nós. E cabe a você e a mim, meus irmãos, também não desistirmos. Caiu hoje, busque a graça de Deus e se levante. Caiu amanhã, busque a graça de Deus e se levante. Mas procure vigiar, procure aprender com os seus erros, com os meus e com os de todo mundo. Existe um ditado aí, né, pelas redes sociais, que aprender com os erros dos outros dói menos. Aprender com as atitudes erradas que as outras pessoas tomaram dói menos para nós. Então observemos principalmente os exemplos da Bíblia Sagrada, para que nós aprendamos o que não podemos fazer e também o que devemos fazer. Paulo disse: sede meus imitadores, assim também como eu de Cristo. Imitemos ao Senhor Jesus, imitemos a Paulo, imitemos aos santos homens de Deus que fizeram tantas coisas excelentes que estão relatadas na Bíblia, mas também aprendamos com os erros destes mesmos homens de Deus. Aprendamos com o erro de Davi, aprendamos com o erro de Moisés, aprendamos com o erro de Noé, enfim, aprendamos com os erros de Abraão, de todos os homens de Deus, os erros que estão registrados na Bíblia, que são para a nossa instrução. Continuando então, mas chegará o dia que o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corrupto da incorruptibilidade. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, na nova versão internacional, encontramos: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vejam, meus irmãos, que o que escreveu o escritor aos Hebreus: lutar contra o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue. Isso significa nada mais, nada menos do que na nossa luta, ou a nossa luta contra o pecado pode ser dolorosa, a ponto de parecer que nós estamos derramando o nosso próprio sangue. Nessa história de lutar contra o pecado, nós precisamos inicialmente negar a nós mesmos. Lembra o que o Senhor Jesus disse? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é negar os nossos desejos carnais, é negar aquilo que nós queremos, aquilo que muitas vezes nos traz prazer, mas é errado, é contrário à vontade de Deus. Isso é negar-se a si mesmo, isso é lutar contra o pecado, a ponto de parecer que nós estamos derramando sangue, ou seja, nós estamos nos esvaindo daquilo, entre aspas, que nos dá vida, mas não a verdadeira vida. O que nos dá a verdadeira vida é o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz: nele, em Jesus Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, meus irmãos, a vida, ou o que nos dá a vida, é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, e não aquilo que nos dá prazer. Alguns dizem lá fora: mas você não tem vida, você não fuma, você não bebe, você não se prostitui. Não, não, não. Nós é que temos vida, porque a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que se manifesta em nossas vidas. Isto sim é ter vida. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, lutemos contra o pecado. Lutemos. Eu sei que é difícil, eu sei que é custoso, eu sei que é muito triste nós abrirmos mão daquilo que dá prazer ao nosso corpo, mas nós temos que ter como objetivo agradar àquele que nos salvou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho
Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, deixo, porém, este alerta. É possível sim termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Aqui, meus irmãos, está mais apontando para os líderes. Paulo afirma em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para os judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos de modo a que não deis escândalo. Este é o objetivo de vida para todos nós, principalmente para aqueles que estão em evidência, aqueles que têm cargo de liderança, aqueles que estão acima do povo e têm a responsabilidade de orientá-los, pastoreá-los e ensiná-los. Vamos agora, meus irmãos, para o tópico 2. O ambiente em que Davi pecou. Primeiro subtópico, criando um ambiente propício para o pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. Esse tempo que os reis saem à guerra, conforme mencionado, era o tempo, irmãos, da primavera. Ou seja, época de solo, onde que a terra estava seca. Além da terra seca, nós encontramos também dias ensolarados e noites amenas, que substituíam aquelas temperaturas frias e chuvas pesadas do inverno, ali naquela região da Palestina, propiciando aos guerreiros um ambiente bom para estarem em guerra, em luta. Vejam que Davi, desde o início da sua jornada como ali junto à corte de Saul, era um homem ativo. Davi estava envolvido com tudo, Davi estava liderando, Davi estava nas guerras. E nesse episódio em particular, ele ficou em Jerusalém. Alguns interpretam que Davi passou de um rei ativo para um monarca sedentário, ou seja, alguém meio preguiçosão, assim, que não queria estar mais à frente da batalha. Isso é o que alguns comentaristas falam. Continuando então, a indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois quanto mais desocupado, mais chance de ser tentado. Indolência, meus irmãos, que o comentarista citou aqui, significa falta de disposição física ou moral, morosidade, ócio e preguiça. Ou seja, o comentarista está dizendo que Davi tinha ficado meio preguiçoso. Porém, a Bíblia não traz informações sobre o porquê Davi não foi à guerra. Porém, a literatura nos apresenta algumas suposições. Percebam que são suposições. A primeira delas, Davi estava ficando velho e, por conta disso, não estava interessado mais em participar das batalhas pessoalmente. Uma outra suposição, Davi estava ficando cansado das batalhas. Temos que lembrar que Davi foi um guerreiro desde quando tomava ainda conta das ovelhas de seu pai, quando lutou contra o leão e contra o urso. Então, a segunda suposição é que Davi estava ficando cansado. E a terceira suposição é que Davi estava ficando mimado. Como assim mimado, Davi desfrutava de uma grande mordomia. Davi desfrutava de um grande prestígio entre todo o povo de Israel. E alguns dos comentaristas, os estudiosos, acham que Davi tinha ficado mimado, estava ficando mimado, ou seja, não queria ir mais para o campo, não queria mais se sujeitar a estar em tendas, enquanto ele tinha ali no seu palácio luxo, riqueza, serviço, refeições maravilhosas. Alguns pensam que ele não queria mais estar ali no campo de batalha, sofrendo, entre aspas, junto com os soldados, porque agora ele tinha alcançado um novo patamar. Perceba que temos essas três suposições que encontramos na literatura. Aos irmãos cabe escolher uma para si. Para nós não. Nesse caso, como a Bíblia se omite, eu não acho prudente que nós escolhamos uma delas. Os irmãos fiquem à vontade. Continuando então, Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar. O livro de Jó, esse versículo diz, fiz concerto com os meus olhos, de não colocar, de não apontar para uma virgem. Então, porém, Davi acabou fraquejando nesse quesito. Só que nessa questão, meus irmãos, que o comentarista fala de que o olhar pecaminoso de Davi,
Eu não acredito que nós possamos dizer que o primeiro olhar foi pecaminoso. Até porque todos nós temos essa situação em nossas vidas. Principalmente hoje, quando as mulheres usam muito poucas roupas enquanto saem pelas ruas, nós devemos estar vigilantes. E o primeiro olhar que nós temos para uma mulher, por exemplo, para uma mulher passando, o primeiro olhar normalmente não é um olhar pecaminoso. Nós não estamos olhando procurando alguma coisa, mas os nossos olhos cruzam com o corpo dessa pessoa, principalmente nós homens em relação às mulheres, e a nós cabe virar os olhos. Olhou uma vez, cruzou o olhar com o corpo, nem para analisar, já desvia e segue a vida. Porém, o que aconteceu com Davi foi que no seu primeiro olhar, mesmo que não foi um olhar pecaminoso, a partir daí ele se tornou uma porta de entrada para o pecado na sua vida. A partir daí ele deu vazão à sua concupiscência e acabou gerando o pecado, como falamos anteriormente. Aqui, meus irmãos, entrou em cena uma escolha de Davi. Davi poderia ter escolhido não continuar orando, mas ele escolheu continuar olhando. E por aí, como já falamos, se estendeu toda a geração do pecado. Se nós formos ver, meus irmãos, analisar essa questão da tentação, a Bíblia nos dá assim, algumas nuances, né? Ou seja, a Bíblia nos dá algumas indicações de que a tentação é um caminho. Como assim um caminho? O próprio Jesus disse lá no Getsêmani que nós devemos vigiar para não entrar em tentação. Se nós podemos entrar na tentação, nos dá a entender então que a tentação é um caminho. Ou seja, quando olhamos para o que aconteceu com Davi, como já falamos anteriormente, a porta de entrada foi o quê? Os olhos. Davi viu. E a partir daí, ele começou a trilhar o caminho. Ele viu, ele cobiçou, gerou o pecado no coração e depois gerou o pecado externamente com a consumação do ato. Nós vemos então, meus irmãos, que nos dá a entender a Bíblia que realmente a tentação é um caminho. E o Senhor Jesus diz, olha, não entreis em tentação, não entreis no caminho da tentação, não entreis no caminho que gera a consumação da concupiscência. Vigiai, porque o que os seus olhos estão vendo não deixa o seu coração dar vazão àquilo que você está vendo. Desvia os olhos. O salmista diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Quando olhamos para alguma coisa que é má, desviemos, porque se nós continuarmos ali, nós estamos entrando no caminho do pecado. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, com Acã? Vocês se lembram de Acã? Aquele soldado de Israel, soldado ali das fileiras de Josué, quando tomou aquelas coisas preciosas ali de Jericó e causou para Israel uma tremenda derrota diante dos guerreiros de Ai. E quando Acã é questionado, o que ele disse? Eu vi uma capa babilônica e algumas coisas de ouro ali, de preciosas. Eu vi. Ou seja, o pecado, Acã entrou pelo caminho do pecado, pelo caminho da tentação, pelo que ele viu. Eva também não foi assim? O inimigo conversando com Eva ali e tal, assim, pá. Certamente não morrerás, disse o inimigo para Eva. Aí a Bíblia fala que Eva olhou para a árvore e viu. Ou seja, a concupiscência, o pecado, né, começou a se desenvolver através da visão. O caminho da tentação. Então, meus irmãos, entendamos que ninguém cai de um dia para a noite. Assim, um dia é santo, amanhã já caiu. Precisa haver o desenvolvimento deste pecado. Precisa haver, a pessoa precisa entrar por este caminho da tentação e a concupiscência começar a germinar dentro do seu coração até que o pecado seja gerado e depois consumado. Então ninguém cai de hoje para amanhã. Ninguém cai daqui para ali, o fulano está assim, amanhã caiu. Esse pecado já estava sendo gerado. Quem cai, esse pecado já estava sendo gerado. A pessoa já estava no caminho da tentação. Deus nos guarde, meus irmãos, e Deus nos dê condição para discernir quando estamos adentrando no caminho da tentação, para que possamos sair dele, para que possamos clamar por misericórdia, para que possamos sair deste caminho. Vigiemos os nossos olhos, vigiemos aquilo que estamos olhando, para que nós não alimentemos o nosso coração com aquilo que a concupiscência gosta, com aquilo que a concupiscência quer. Esse, então, é o chamado caminho do pecado. E foi justamente como Davi caiu.
Ele se deixou envolver pelo que os seus olhos viram, deixou que a concupiscência do seu coração se desenvolvesse. Infelizmente, ele chegou aonde chegou. Continuando então, no lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses 5:22, na nova versão internacional, nós encontramos: afastem-se de toda forma de mal. Essa tradução da NVI, afastem-se de toda forma de mal, é a tradução, entre aspas, perfeitas para que nós entendamos como é que nós devemos lidar com o mal, afastando-nos. Ninguém é forte o suficiente para dizer: eu consigo resistir a isso, eu consigo resistir àquilo. Não. Fujamos, irmãos, da aparência do mal. Clamemos por misericórdia, porque, como já falamos, a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem e perverso. Ou em outras traduções diz: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então vigiemos. Não confiemos na nossa, entre aspas, graça e na nossa força. Confiemos na graça e na misericórdia do Senhor para nos dar vitória. Continuando então, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as Escrituras. Ou seja, o Senhor Jesus usou não o seu conhecimento, mas a sua fé nas Escrituras para vencer o inimigo das nossas almas. A tentação, meus irmãos, conforme comentamos, é algo que nós vamos sofrer enquanto estivermos aqui habitando nesse tabernáculo terrestre que é o nosso corpo. Porém, cabe a nós vencer essas tentações, meus irmãos. Cabe a nós lutar contra ela e vencê-la. Veja o que diz lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, usando agora a Nova Almeida atualizada. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Sabe quem está falando isso, meus irmãos? O próprio Deus falando para Caim. O pecado está à porta, esperando à sua espera. O desejo do pecado será contra você, mas cabe a você, mas é necessário que você o domine. Ou seja, o vencer o pecado, meus irmãos, é de nossa responsabilidade, tudo bem, usando a graça de Deus, usando o poder do Espírito Santo, mas precisa ser direcionada por nós. Nós precisamos vencer. Nós precisamos buscar a graça para vencer. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo para que possamos vencer. Mas a responsabilidade é nossa. Nós que precisamos vigiar para não entrarmos no caminho da tentação. Nós que precisamos vigiar para não dar vazão à concupiscência que já está em nós. Essa é uma situação, bastante clara para nós. Essa é uma necessidade que precisamos ter a convicção dela. A responsabilidade é nossa. Em sua primeira epístola, Pedro diz em 1 Pedro 2:11, ele nos exorta: amados, peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Abstenhais das concupiscências, ou seja, evitai, se livrai, não deixai ela vos dominar. Pedro nos exorta que essas concupiscências carnais, elas combatem contra a nossa alma, ou seja, nos prejudicam, tanto como pessoa, como servo de Deus. Precisamos vigiar. Continuando então, a tentação pode vir tanto de fora, do mundo e do diabo, quanto de dentro de nós. Aqui, meus irmãos, gostaria só de fazer algumas considerações. Realmente, apesar de que o nosso grande problema é a concupiscência que nós temos dentro de nós, porque a Bíblia fala que em pecado nos gerou a nossa mãe, Davi falando. A Bíblia fala, a teologia nos ensina que nós herdamos o pecado original de Adão, ou seja, nós temos a concupiscência dentro de nós. Então, o maior problema, eu interpretando, Luiz interpretando, é a nossa concupiscência, aquilo que já está dentro de nós, que o inimigo acaba tentando incentivar, tentando incitar, tentando despertar essa concupiscência. Mas nós não podemos
negar também, meus irmãos, apesar de não acontecer conosco, não ter acontecido conosco, o próprio Senhor Jesus, como sendo Filho de Deus enquanto estava encarnado, ele não nasceu com o pecado original. Ele não tinha dentro dele a concupiscência. Ele não tinha dentro dele o desejo para o pecado. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi tentado. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele sofreu tentação de todas as formas. Agora, como então podemos entender essa questão? Mas o Senhor Jesus não tinha concupiscência dentro dele. Como que ele foi tentado? Ele foi tentado pelo tentador, pelo inimigo das nossas almas. Então percebam, meus irmãos, que mesmo o Senhor Jesus, não tendo dentro dele iniquidade nenhuma, não tendo dentro dele a concupiscência que nós temos, ele foi tentado. Imagine nós. Então, aqui com isso fica claro que o inimigo das nossas almas, o diabo, é um tentador. Então ele vai usar de todos os argumentos, ele vai usar de todas as suas armas para tentar nos derrubar. Mas a nós cabe vigiarmos, lutarmos, resistirmos a ele, para que possamos ter a vitória das mãos do Senhor. E como foi que o Senhor Jesus venceu o inimigo? Através da palavra de Deus. Ou seja, não através da recitação da palavra. O Senhor Jesus simplesmente não citou a palavra. O inimigo disse, tu não és filho de Deus? Então ordena que essas pedras se transformem em pães. O Senhor Jesus disse, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus não estava simplesmente citando a Bíblia. O Senhor Jesus estava dizendo, eu creio nesta palavra, que mesmo que eu esteja com fome, mesmo que eu esteja com necessidade física, eu creio, eu sei, eu tenho convicção de que não é apenas o pão que o homem se alimenta, mas o homem se alimenta de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então veja, meus irmãos, que é diferente você e eu citarmos a Bíblia apenas como conhecimento intelectual e realmente nós crermos na Bíblia. O que nos faz vencer não é o que nós sabemos, o que nos faz vencer é o que nós cremos. E crer na palavra de Deus, nos apoiar na palavra de Deus, apoiar a nossa fé no que diz a palavra de Deus com convicção, é o que nos dá a vitória nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Mais uma vez, meus irmãos, por conta desta frase, volto a citar a questão do caminho da tentação. O caminho da tentação está relacionado com aquela questão da paixão. Quando damos vazão à concupiscência do nosso coração, o que acontece é que nós somos envolvidos por uma paixão, e essa paixão, meus irmãos, tira toda a nossa capacidade de análise. Essa paixão impede que nós pensemos corretamente e julguemos corretamente. A psicologia diz que o estado de paixão é a suspensão da nossa capacidade de raciocínio, capacidade de julgamento. Eles até dizem que, figuradamente, entre aspas, a paixão é um certo estado de demência mental. Que demência é essa? Seria a inabilidade ou a falta de capacidade de julgamento. É isso que a paixão faria conosco. E no pecado é a mesma coisa. Quando nós nos deixamos envolver pela concupiscência e nos envolvemos por estas paixões, a nossa capacidade de raciocínio está comprometida. Nós não temos mais, nós saímos da sobriedade, ou seja, nós saímos do equilíbrio e passamos a estar embriagados. Por isso que a Bíblia fala muito claramente que nós não podemos nos embriagar, mas temos que ser sóbrios em tudo. O que significa sobriedade? Sobriedade é aquela pessoa que está gozando de plena capacidade de julgamento. Então nós, como cristãos, precisamos estar sóbrios, sempre em estado de sobriedade. Continuando então, ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio de seus poderes reais, ordenou que a buscasse. Davi ordenou que buscasse a mulher.
Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Aqui, meus irmãos, para tentar entender o que aconteceu, precisamos olhar para a história que o profeta Natan contou a Davi, que está registrada ali em 2 Samuel, capítulo 12. Natan diz que o homem rico recebeu a visita de um viajante. O livro de Jó nos mostra, em pelo menos 2 ocasiões, que o viajante, é o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Lá no livro de Jó, encontramos 2 vezes Deus indagando a Satanás, dizendo: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então, o viajante propriamente dito que Natan citou é a influência do próprio inimigo das nossas almas que veio sobre Davi. Isso não significa que Davi estava possuído pelo inimigo, mas sim que foi influenciado poderosamente pelo inimigo das nossas almas. O inimigo havia lançado a tentação e Davi acabou abraçando-a. Provavelmente Davi deu vazão, deixou livre a sua cobiça e acabou sendo enganado e envolvido pela paixão. E a partir daí sabemos o que aconteceu. Continuando então, nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Batseba era mulher de um de seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Um outro ponto interessante aqui, meus irmãos, é que durante a repreensão que Deus, através do profeta Natan, deu a Davi, nós encontramos ali um detalhezinho bastante interessante. Diz assim, 2 Samuel 12:9: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Veja aqui, o profeta está repreendendo Davi, perguntando: por que desprezaste a palavra de Deus? Isso nos dá a entender, não está na Bíblia, percebam, não está na Bíblia, mas eu acredito que possamos pensar assim. Naquele momento, Deus deve ter usado o Espírito Santo falado ao coração de Davi, dizendo: olha, isso que você está fazendo, isso que você está pensando é contrário à palavra de Deus. Porque Davi conhecia a palavra de Deus. Davi era o salmista, fazia salmos, que foram depois incorporados à palavra de Deus. Mas Davi era um homem que conhecia a palavra. Isso pode nos dar a entender, isso é uma opinião minha, meus irmãos, mais uma vez eu repito, que naquele momento, provavelmente o Espírito Santo jogou na consciência de Davi, isto é contrário, a palavra de Deus diz isso, não cobiçarás, diz lá no Êxodo 20, a respeito dos 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Provavelmente o Espírito Santo falou ao coração de Davi, à consciência de Davi, mas aqui está dizendo, em 2 Samuel 12:9, que Davi desprezou a palavra de Deus, ou seja, nos dá a entender que o Espírito Santo mostrou através da palavra que Davi estava errado, porque estava cobiçando a mulher do outro, a mulher de Urias. Porém, Davi desprezou esta palavra e provavelmente se usou, se apoiou na sua condição de rei, de monarca, para fazer a sua vontade, desprezando a palavra de Deus. E aqui nós vemos que Natan o repreendeu dizendo: por que desprezaste? Pois desprezaste a palavra do Senhor. Um questionamento. Por que desprezaste a palavra do Senhor? Então vejam, meus irmãos, que até neste momento, provavelmente o Espírito Santo falou ao coração de Davi: Davi, isso está errado, mas ele desprezou a palavra. Não acontece muitas vezes também conosco? Às vezes entramos pelo caminho do pecado, porém a nossa consciência nos diz: fulano de tal, Luiz, isso que você está fazendo está errado. Para o quê? Para tentar nos ajudar e tirar daquele caminho, meus irmãos. Se ouvirmos a voz do Espírito Santo, com certeza receberemos graça para sair. A própria Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Provavelmente, meus irmãos, foi isso que Davi fez. O Espírito Santo falou apresentando a palavra de Deus para ele, porém ele desprezou. E nós sabemos o resultado. Continuando então, todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. E a Bíblia diz, que o pecado sendo consumado,
gera a morte. Lá no mesmo livro, na Epístola de Tiago 1,14 diz, o pecado sendo consumado gera a morte. Continuando, frente ao mau exemplo de Davi, de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do inimigo. Um bom exemplo, meus irmãos, de alguém que venceu o pecado foi José. Eu gosto bastante da história de José porque ela nos instrui, nos ensina coisas tremendas. Vejam a diferença, meus irmãos, do que aconteceu entre essas duas personagens bíblicas, Davi e José. Davi abraçou a tentação, porém José resistiu a ela. Os dois foram expostos à tentação. E eu creio que a tentação de José foi ainda maior. Por quê? Porque na tentação de Davi, ele foi a pessoa que tomou a iniciativa. Ele viu um pecado, ele viu Batseba, viu a mulher se banhando, gerou, permitiu que o seu coração a cobiçasse, e a partir daí gerou o pecado no coração, e a partir daí trouxe ela para junto de si e consumou o pecado. Mas no caso de José foi diferente, porque José estava no seu caminho e o pecado veio ao seu encontro. O pecado veio para perseguir a José. Só que José, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, estava com o coração preparado. José não entrou no caminho da tentação. José não permitiu que o desejo tomasse conta do seu coração. Ele estava em vigilância, ele estava ali guardado, com o seu coração guardado diante do Senhor. Vejamos o que diz ali em Gênesis 39:9, ele dizendo: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Vejam, José sabia que estaria pecando contra Deus se tocasse na mulher de Potifar. Vejam a grande diferença entre um homem que está em vigilância e um homem que não soube reger o seu coração, mesmo sendo um homem chamado de segundo o coração de Deus. Vigiemos, meus irmãos. Agora, meus irmãos, para o tópico 3. O adultério e homicídio de Davi. Pecado gera pecado. No Salmo 42:7 é dito que um abismo chama outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12, nos diz: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Pelo que vemos nesse versículo, o pecado pode escravizar o homem que o comete, pois Paulo diz que o pecado pode reinar em nosso corpo mortal. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 34, nos ensina: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, o pecado escraviza o homem. Seguindo então, ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engendra, planeja um plano. Planeja um plano é pleonasmo. Ele estabelece um plano. Para esconder a gravidez adulterina de Batseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de se lhe atribuir o filho aligerado. Ou seja, Davi estava ali tentando que Urias se deitasse com a sua esposa, porque ele ficaria, entre aspas, tranquilo, porque aí poderia se dizer, a Batseba engravidou do próprio Urias quando ele veio da batalha, mas não deu certo. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para sua casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Aqui, meus irmãos, vemos as tentativas frustradas de Davi de dar sequência ao seu plano. Mas ele não contava que Urias fosse fiel. Continuando, por fim, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Essa atitude, meus irmãos, revela efetivamente que Davi estava embriagado pelo pecado. Ele estava totalmente envolvido pela paixão e não conseguia mais julgar as coisas corretamente. Continuando então, uma das faces do pecado é a dissimulação.
levam-nos a situações inimagináveis. Atentemos, pois, para o que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. Infelizmente, meus irmãos, vemos que Davi cometeu um pecado terrível, uma enorme injustiça, e causou um escândalo inominável. Ele achou que ia ficar tudo escondidinho, porém todo o reino soube da sua atitude. Todo o seu reino soube daquilo que Davi havia feito. Vejam que existe um adágio aí por fora que diz, que o inimigo ajuda a pessoa a pecar, mas não ajuda a esconder o pecado. E por isso que a Bíblia diz: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Vigiemos, meus irmãos, vigiemos. Continuando então, o homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca-o à frente de uma peleja suicida. Este ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Segundo o profeta Natã, meus irmãos, Davi matou Urias através da espada dos filhos de Amon. Ou seja, a morte de Urias foi causada diretamente por Davi. Ou seja, o sangue de Urias foi requerido das mãos de Davi. Continuando, ao ser informado na morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada ora devora de um lado, ora do outro. Vejamos que, humanamente falando, Davi pode ter pensado que tinha alcançado sucesso, depois da morte de Urias. Todo o seu plano, entre aspas, diabólico, para que pudesse ficar com a mulher de Urias, entre aspas, foi um sucesso. Porém, ninguém se esconde de Deus. A Bíblia diz: tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. A semeadura, meus irmãos, é opcional, porém a colheita é obrigatória. Continuando então, Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre sua casa. Notamos, meus irmãos, que pelas Sagradas Escrituras, depois que Davi cometeu esses dois pecados terríveis, a sua vida mudou completamente. Porém, nós veremos isso na lição da semana que vem, onde veremos as consequências do pecado de Davi. Continuando, o pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. A realidade bíblica, meus irmãos, é que realmente o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59:2 nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós para que vos não ouça. E quando alguém está, meus irmãos, afastado de Deus, está sujeito a todo o tipo de infortúnio, ou seja, a todo tipo de atitude, de ação. Quando nos afastamos da luz, as trevas vão nos envolvendo com cada vez maior força. Deus nos livre, meus irmãos, de nos afastarmos da luz. Perseveremos em seguir ao Senhor nosso Deus. Continuando, Davi, seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi caiu diante de Joabe. Aqui, meus irmãos, eu preciso discordar do comentarista. Tirando esse período, este episódio que Davi cometeu, esta fatalidade, em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos, nenhum outro lugar da Bíblia nós encontramos que Davi era falso. Porque quem usa máscara, como diz o comentarista, é alguém que é falso. Tirando essa questão de Batseba e Urias, em nenhum outro ponto da Bíblia nós encontramos que Davi era falso. Então não nos dá a entender que Davi usava máscara. Neste caso, para encobrir o seu pecado, ele fez o que ele achava que deveria fazer. Entendam que eu não estou justificando a Davi, mas eu estou tentando ser ponderado no que diz respeito à falsidade. Davi, apenas neste caso, biblicamente falando, é que ele foi falso. Todo o resto da vida de Davi foi marcada por quê? Porque por sinceridade, por serviço sincero
e honesto a Deus e à nação. Então eu não posso acreditar que Davi usava máscara, que Davi era falso. Então percebam, nós precisamos ser bastante ponderados muitas vezes, né? Muitas vezes não, sempre precisamos ser ponderados. Continuando, este não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. O rei de Israel não era mais o rei modelo espiritual e excelente. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, precisamos tomar bastante cuidado e analisar com bastante integridade esta questão. Davi era humano, assim como nós. Apesar de que ele pecou terrivelmente, nós não podemos descartar tudo aquilo de bom que Davi fez. E aqui o comentarista está comparando, alinhando Davi com Joabe. Irmãos, quem foi Joabe? Joabe era um homem valente, Joabe era um guerreiro, sim, mas Joabe era ciumento, Joabe era vingativo e traiçoeiro. Vejam que o que aconteceu na vida de Davi foi um episódio. Porém, a vida de Joabe foi marcada por isso. Ele era traidor, ele era traiçoeiro, ele era invejoso, ele era ciumento. E fazer uma comparação direta entre Davi e Joabe, para mim me desculpem, mas é difícil aceitar esse tipo de coisa. Tudo bem, Davi pecou, tudo bem, mas nós não podemos desclassificar ou esquecer tudo aquilo que Davi fez. Podemos simplesmente comparar um com o outro por uma atitude, que é o que muitos fazem, né? Na realidade, existe até um adágio aí fora que diz que não adianta você fazer 99 coisas boas. Você vai ser julgado e condenado por uma coisa errada que você fizer. Mas nós, irmãos, não podemos ser assim. Temos que usar de misericórdia, temos que usar de bondade, temos que estender a mão para levantar. A própria Bíblia diz que Deus não se esquece daquilo que de bom nós fazemos. A própria Bíblia diz que Deus não joga fora toda a nossa obra boa que fazemos para Ele. Porque nós pecamos, nós caímos. Não como Davi fez, matando e adulterando, mas todos nós pecamos. Será que tudo aquilo que nós fizemos será jogado fora por causa de um pecado que nós cometermos? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E não foi isso que aconteceu com Davi? Então, irmãos, tomemos bastante cuidado com essa parte também para não gerar confusão e contenda nas nossas aulas. Continuando. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. Aqui, meus irmãos, só temos que entender o seguinte. Quando Joabe matou Abner, que está lá em 2 Samuel, capítulo 3. Vejam, Joabe matou Abner em 2 Samuel 3. E Davi pecou em 2 Samuel 11. Muito tempo depois. Então não tem nenhuma relação direta entre o que aconteceu do pecado de Davi com o que aconteceu lá atrás, quando Joabe matou Abner. Então aqui o comentarista quis trazer uma ligação, de que Davi não repreendeu Abner lá atrás, não repreendeu Joabe lá atrás pela morte de Abner, com o seu pecado. Mas nós não vemos relação direta, até porque existe um tempo grande entre uma coisa e outra. Porém, em relação a qual motivo que Davi não repreendeu Joabe quando ele matou Abner, encontramos uma indicação na própria Bíblia. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 39, usando a Nova Versão Internacional, nos diz: embora rei ungido, isso Davi falando, embora rei ungido, ainda sou fraco, e estes filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas obras más. O que significa isso, meus irmãos? No contexto desse texto de 2 Samuel 3, nós vemos que Joabe, apesar de que Davi era o rei, Joabe era quem tinha em suas mãos o exército. Não apenas Joabe, mas Abisai, irmão de Joabe, que eram sobrinhos de Davi. Eles dois detinham o quê? O poder do exército, o comando do exército em suas mãos. E o próprio Davi diz que, embora ele fosse rei, ele era fraco quando comparado com Joabe e Abisai, que estavam ali no comando do exército. Então Davi achou prudente
não confrontar Joabe diretamente, porque ele poderia, por exemplo, se revoltar contra Davi e conspirar contra o rei, porque ele tinha o exército. Então foi por esse motivo, meus irmãos, que Davi não repreendeu Joabe quando ele matou Abner. Continuando, a história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo, para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Aqui, meus irmãos, conforme comentado, quando o profeta Natan foi repreender a Davi, ele disse, mencionou que por conta do pecado de Davi, os inimigos de Deus estavam blasfemando, ou seja, Davi havia causado um grande escândalo. Continuando então, a tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. Como eu disse, ele achou que tinha dado certo, porém estava redondamente enganado. Continuando, é importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrando-se pecaminosamente. Aqui, meus irmãos, nós temos um impasse, porque a Bíblia não nos diz exatamente isso que o comentarista comentou. O comentarista comentou é pleonasmo. Não disse isso que o comentarista apontou. O que nós encontramos na literatura são 3 vertentes, 3 opções. Eu quero apresentar para vocês essas 3 opções. A primeira delas é que Batseba foi manipuladora, ou seja, ela foi, entre aspas, responsável pelo que aconteceu. Por quê? Porque ela se mostrou para o rei. Dizem as pessoas, os estudiosos que defendem essa versão ou essa linha de pensamento, que ela sabia que da sua casa, do palácio, conseguiria ver ali na sua casa, que ela foi premeditada nessa questão de estar tomando banho descoberta ali para que o rei pudesse vê-la e todos esses desdobramentos acontecessem na vida dela porque ela estava interessada em realmente se tornar esposa do rei. Esse é o primeiro pensamento que alguns estudiosos defendem, que também é a linha que o comentarista da lição defende. A segunda vertente, meus irmãos, é que ela foi manipulada. Como assim manipulada? Que Batseba estava inocentemente ali na sua casa se banhando, até porque, segundo os mesmos comentaristas, os homens deveriam estar na guerra, então ela, entre aspas, não precisaria se preocupar em estar se banhando dentro da sua casa. Por quê? Porque os homens todos estavam na guerra. É que ela não estava contando, por exemplo, que Davi, no 2º andar da sua casa, lá de cima, conseguiria vê-la. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu na vida dela foi por conta da determinação de Davi. Essa é a segunda vertente deste episódio sobre Batseba. E a terceira vertente, meus irmãos, é um meio termo entre as duas coisas. Como assim um meio termo? Nem que ela foi totalmente manipuladora e nem de que ela foi totalmente, entre aspas, inocente nessa situação, mas que ela teve uma coparticipação. Como assim uma coparticipação? Isso significa, por exemplo, que a iniciativa foi de Davi, porque Davi a viu ali se banhando, mas que quando ela foi convidada para Davi, foi chamada para Davi para ir para a casa de Davi, ser levada até Davi, o que aconteceu? Ela acabou entrando, entre aspas, no jogo de Davi, ou seja, acabou se entregando para o rei. Por que esses comentaristas pensam dessa forma? Porque, analisando a vida de Davi e as atitudes do rei de Israel, eles não viram nenhuma situação em que Davi cometesse um estupro. Porque se Batseba fosse ao palácio e não quisesse se submeter ao rei, o rei apenas se deitaria com ela, estuprando-a. Ou seja, a terceira vertente, o terceiro pensamento é que em algum momento ela começou a ajudar, ou seja, ela começou a apoiar a atitude do rei. Então, meus irmãos, aí os irmãos escolham a opção que os irmãos entenderem será melhor. Ela como culpada, ela como vítima, ou ela como uma pessoa que acabou em algum momento colaborando com Davi. Até porque nós vemos que, no meu entendimento, essa terceira opção seria a mais lógica, até porque quando ela percebeu que estava grávida, ela não fez aquele alarde,
ela não, como eu posso dizer, denunciou o rei, mas simplesmente mandou secretamente dizendo para ele, olha, diga ao rei que eu estou grávida dele. Então percebam que, no meu entendimento, essa terceira análise seria a mais lógica, que ela não estava pensando nisso, mas porém, a partir do momento que ela foi levada ao palácio, ela entrou, entre aspas, no jogo de Davi e acabou, entre aspas, gostando da situação. Então vejam que também é uma situação de cada um dos irmãos pode discorrer para os seus alunos e usar a interpretação que achar melhor. Continuando, era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis 1, de 11 ao 31. Aqui, meus irmãos, mais uma vez eu preciso discordar, porque esse texto de 1 Reis 1 Reis 1, versículo de 11 a 31, Batseba estava tão somente cuidando da sua vida. Como assim cuidando da sua vida? Se ela não tivesse intervido junto com o profeta Natã, tanto ela quanto o seu filho e possivelmente até o profeta Natã teriam morrido pelas mãos do filho de Davi. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus havia escolhido quem? Havia escolhido Salomão para ser o rei após a morte de Davi. Porém, Adonias havia assumido para ele essa responsabilidade. Como Davi era inerte, como Davi estava inerte, como Davi não falava nada, não sei se ele já estava no final de vida, já estava tão envergonhado por conta da sua atitude com Batseba e já não tinha mais moral perante os filhos. O que aconteceu? Adonias tomou a frente e disse que ele reinaria. Porém, meus irmãos, havia uma promessa de Deus de que era Salomão que deveria reinar e não Adonias. Salomão é que havia sido escolhido por Deus para construir o templo, para substituir Davi no trono de Israel. Porém, por causa da indolência de Davi, por causa, enfim, da falta de atitude de Davi, Adonias tomou o reino, ou se autodenominou rei. Se Batseba não tivesse atendido ao que o profeta Natã havia orientado a ela, provavelmente Adonias tinha mandado matar, depois que confirmasse o seu reino, matar Salomão, matar a ela e matar também a Natã. Então eu não consigo, biblicamente falando, interpretar que Batseba era essa mulher ambiciosa. Se nós formos olhar o texto de 1 Reis 1, de 11 a 31, nós veremos que ela obedeceu ao que Natã estava falando para ela. E não há nada de ambição nisso. Então percebam, nós temos que analisar o contexto das coisas, né, para não causarmos bastante polêmica. Então analise, meus irmãos, isso que eu comentei, e se você quiser, deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo sobre esta questão. Continuando então, tudo poderia ter passado desapercebido perante o povo e logo esquecido. Mas o autor sagrado o contraria dizendo, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Conforme mencionado, meus irmãos, ninguém se esconde de Deus. E por fim, os que pecam às ocultas pensando que Ele não vê, enganam-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aqui, meus irmãos, fica uma exortação para todos nós. Deus vê tudo e trará juízo sobre todas as ações dos homens. Olhemos, vigiemos e oremos, para que não entremos em tentação. E por fim, agora, meus amados, a conclusão que nos diz: o registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Nós veremos isso na aula que vem, nas consequências do pecado de Davi. Portanto, evitemos a ociosidade. Desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Aqui a exortação de Salomão: aquele que confessa, aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, porém aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Obrigado, meu irmão, pelos irmãos, pela sua presença até aqui. Obrigado pelo seu suporte, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, obrigado por tudo. Deus continue vos abençoando e até a semana que vem, se Deus quiser. Graça e paz.